E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Posicione-se. Como vocês já sabem, aqui é um lugar que a gente criou para estar batendo papo, dialogando e principalmente se posicionando diante de tudo aquilo que vem acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo, se posicionando enquanto cristãos. E hoje eu tenho a alegria de receber o meu amigo, Pastor Salomão, ele que é líder geral da missão de jovens aqui em Belém. Pastor, que alegria recebê-lo aqui com a gente. A alegria é toda nossa, é uma honra, uma satisfação. Hoje está de junho para junho, né? É uma honra, meu amigo. Muito obrigado por ter tido um tempo de estar aqui com a gente. A gente sabe que a missão com jovens não para. Temos muita coisa para falar. Tem o congresso de jovens que está chegando. Tem muita coisa, mas vamos começar pelo início, pastor. Conta pra gente, o povo quer saber um pouco da sua história. O senhor que é um jovem pastor, mas já com muita história para contar. Conte um pouco aí da sua trajetória ministerial até aqui. Bom, a minha família, a minha história, ela começa com uma história de música, né? Toda a minha família, o meu tataravô, bisavô, avô, pai, tios, todos vieram de uma linhagem musical. Inclusive, eu acabei herdando também esse sangue musical. Também sou músico. Começou lá com a banda Herdeiro de Cristo. Na verdade, era conjunto eletrônico, né? Na época, Herdeiro de Cristo, depois veio Expressão de Louvor. E eu nasci nesse contexto musical. Então, a minha vida ministerial, na verdade, começou com a música. E ao decorrer da história, decorrer do tempo, Deus começou a usar pessoas, profetisas, profetas, para dizer que ele estava abrindo uma porta de profetas na minha família. E disse que ainda jovem eu também seria pastor. Então, foram realmente promessas, profecias ainda muito cedo. Eu tinha 11 anos, 10 anos de idade. E comecei a ministrar a palavra mesmo aos 14 anos de idade. Tem toda aquela fugidinha do chamado. Sempre tem aquele momento que eu ainda tentei escapar um pouco, mas Deus me puxou. A gente tenta, né? A gente tenta, vai olhando. A gente percebe que os desafios são muito grandes. Não é tão simples assim. Mas foi um desafio muito grande enquanto Deus veio trabalhando. Tive a primeira oportunidade, na época era o Orkut, né? Nosso amigo Orkut. Eu tinha uma foto no Orkut de paletó e um irmão disse: "E aí, você prega?" Eu disse: "Prego." Ele disse: "Então você está convidado para pregar no congresso." Quase eu morri do coração. Quase dar um ataque cardíaco, porque eu não tinha costume de pegar no microfone. Tive que, em um mês, aprender mesmo a pregar. E foi desde então desta pregação, que Deus então abriu as portas e começamos aí a questão da pregação. E me considero ainda muito raiz, como dizem, muito quadrado, né? E até para ser coordenador da missão com Jorge, para você ter uma ideia, eu tive um problema muito grande com a questão de me atualizar no contexto jovial. Eu era um pregador, um jovem treinado para pregar, vestia paletó, gravata, esse negócio de terno, né? Tradicional, uma alma velha, né? Eu digo que eu sou uma alma velha, assim, às vezes. Sim, exatamente isso, exatamente isso. Eu comecei a ver isso no meu pai, quando ele começou a entrar também para o ministério da palavra, virou diácono, depois se tornou pastor. Eu observei isso, sempre me espelhei no meu pai. Não é à toa que é Salomão Júnior, né? Meu pai é Salomão. E me espelhando nele, eu disse: um dia também eu quero poder ser um pastor. E Deus, ele é fiel, ouviu a oração e hoje nós estamos aí. Que bênção. E o senhor foi um dos pastores, eu acredito, mais jovens a pastorear templo, né? Na Assembleia de Deus em Belém. Que idade o senhor assumiu o primeiro templo para o senhor estar pastoreando? Eu tinha 18 anos, Júnior. Eu me tornei pastor evangelista com 18 anos e fui pastorear um templo na estrada, ali na PA 151, Vale da Benção. Foi o primeiro desafio. Logo após, eu fui pastorear ali a 9 de janeiro 2. Inclusive, um abraço aí para nossa irmã Noemi Santos, né? É tia querida, foi ovelha dele. Tia do Júnior Santos. E foi uma experiência inigualável. No início é bem complicado, porque as pessoas olham muito como um jovem. Meu Deus, um jovenzinho, o que tem para oferecer? Mas enfim, bem jovem mesmo, comecei a pastorear. E um jovem e ainda é solteiro, né? A gente sabe que existe ainda algum preconceito por alguns irmãos, por algumas pessoas, com a figura do pastor jovem e ainda mais do pastor solteiro. Não, o pastor tem que ser casado, senão não pode ser pastor e tal. Muita gente que tem essa visão. Como o senhor enxerga essa questão e o senhor passou por isso? Sofreu algum preconceito, assim, algum receio? Não, aquele rapaz ali é muito jovem, não é nem casado, como é que ele vai pastorear essa igreja?
Bom, é interessante que quando eu fui consagrado, eu fui para minha primeira convenção ali em Brasília. É muito engraçada essa história, porque quando eu estava entrando no meio dos pastores para passar a roleta, e quando eu ia entrar, o rapaz me parou, opa, moço, você não pode entrar. Eu disse, por que eu não posso entrar? Só pastores. Isso é para pastores? Eu disse, mas eu sou pastor, mostra a credencial. Eu tive que mostrar a credencial, ele me olhou, você é pastor de verdade? Eu falei, sou pastor, amigo, deixa eu entrar, e foi que permitiram eu entrar, né? Mas as pessoas de modo geral olham sim para a questão do ser muito novo. No início é complicado, mas precisamos de um tempo para acostumar, os irmãos perceberem o trabalho. É o que Paulo disse, né, para Timóteo: olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no tratar, no modo de agir. E eu segui o conselho de Paulo para conseguir ganhar a confiança dos irmãos. Que bênção. E foi só desafio, né, pastor? Porque o senhor assumiu uma igreja bem jovem e ainda jovem, pouco tempo depois, assumir essa grande responsabilidade que é pastorear todos os jovens da Assembleia de Deus em Belém. Como foi essa transição? Como foi que aconteceu que o senhor foi chamado lá do seu templo para assumir a liderança geral da missão de jovens? Como foi essa história? Eu estava pastoreando a 9 de janeiro 2, até que o pastor Samuel nos chamou para estar coordenando, né, a missão jovens em Belém. Foi um desafio porque eu ainda fiquei um bom tempo pastoreando o templo, conciliando missão com os jovens de Belém. Então, Exato. é bem complicado porque, embora seja obra de Deus, são duas vertentes, dois extremos muito, muito longe. Enquanto para um extremo eu tenho que olhar só para jovem, no outro extremo eu preciso olhar para uma igreja, onde tem irmãos mais idosos, crianças, adolescentes. O desafio muito grande, então dividir isso, pedir muita sabedoria para Deus para tentar equilibrar todo esse desafio. Com certeza. E são quantos jovens hoje, mais ou menos, pastor? Eu sei que não dá para dar um número exato, mas mais ou menos assim, quantos jovens temos hoje em Belém na missão? Nós temos em média em Belém 15 mil jovens, em média. 15 mil jovens. E como essa organização para a missão de jovem dá conta de toda essa massa, de toda essa juventude? Bom, Belém é dividido em três partes, né? A região sul, região norte, região central. E eu, como o pastor Samuel sempre fala, nós precisamos tomar conta de líderes, pastorear líderes também, que são os nossos braços para nos ajudar a alcançar a ponta lá no templo. Então, tem os coordenadores regionais, que é o pastor Jael, região sul, pastor Luan Leão, região central, e pastor Alisson, da região norte. Temos também coordenadores de bairros, depois vem um coordenador de templo, e eles nos ajudam a alcançar os jovens, a evangelizar, todos compromissados, graças a Deus, com o reino. Não é fácil, mas é muito gratificante. Quais foram, pastor? Hoje o senhor está há quantos anos já na missão com jovens? Eu vou completar agora em setembro 3 anos na missão jovens. Já é um bom tempo. Quais foram os maiores desafios? Eu sei que devem ter tido aqueles desafios que o senhor aguardava enfrentar e aqueles que lhe pegaram de surpresa também. Então, quais foram os maiores desafios liderando essa missão? Bom, os maiores desafios, volta àquela velha história, né? Por ser muito novo, existem alguns coordenadores que são bem mais velhos do que eu. Então, eles acreditarem na proposta de que precisam seguir a mentalidade de um pastor, coordenador mais jovem, é bem complicado. Então, no início, a gente tem ainda uma questão de alinhamento. Eu acredito que o maior desafio que eu tive que ter foi conhecer os lugares, porque é impossível, Júnior, eu visitar, por exemplo, os 540 e poucos templos de Belém. Quase impossível. Se eu visitasse um templo por dia, em um ano eu não conseguiria. Então, é bem complicado. Mas um dos maiores desafios foi conseguir chegar aonde é bem complicado chegar. Conhecer templos que realmente estão bem escondidos, porque a Assembleia de Deus é assim. Ela tem templo no centro da cidade, tem templo na periferia, onde a gente menos imaginar, ali tem um templo da Assembleia de Deus. E se bobear, Júnior, alguém vai para Marte, é bem capaz de ter um templo da Assembleia de Deus lá em Marte, né? É forte, muito forte. Pastor, a gente vê que mesmo onde o Estado não chega, né? Lá tem uma plaquinha da Assembleia de Deus. Mas a gente sabe que um dos ápices da missão com jovem são os grandes congressos. E cada congresso ali agremia, junta uma quantidade imensa, milhares e milhares de jovens ali no centenário. E é sempre uma benção. E
esses temas são sempre temas que falam diretamente com a juventude. Cada tema, eu acredito que demanda uma história. Então, como é que vem a inspiração para o senhor escolher o tema do congresso de cada ano? Bom, primeiro a gente espera o tema da igreja, né? Por exemplo, no primeiro tema que nós participamos foi o tema legado. Aí o tema da igreja era meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Só que é bem complicado porque nós precisamos de um tema que venha linkar com o tema da igreja. É muito importante a Missão Jovens estar entrando no tema da igreja. Mas não só isso, como também existe uma mensagem a se passar para os jovens. Então, quando nós vamos lançar um tema, realmente nós oramos, consagramos a nossa vida, perguntamos, Senhor, o que o Senhor tem para esse ano, qual é a mensagem que temos para passar para essa geração, e Deus ele vai nos revelando o tema, nos mostra o tema. Inclusive, eu posso dizer que o tema não vem do Salomão Júnior, mas o tema vem diretamente do coração de Deus para a missão com os jovens. Que benção. O senhor mencionou aí o tema legado, e eu lembro que eu estava assistindo de casa. Foi durante a pandemia. Isso. Foi um grande desafio. E eu vi que o senhor tinha uma história muito pessoal com esse tema, que tem a ver com a história da sua irmã, né? Que cedo partiu, mas deixou um grande legado. Queria que o senhor contasse um pouco dessa história, dessa experiência. A minha irmã ela partiu em junho de 2019. E ela faleceu ela ia completar 23 anos em junho mesmo. Em julho ela faleceu. E foi muito forte, porque acredito que foi algo muito de Deus, a mensagem que o céu tinha para me passar. A Mana, minha irmã, Larissa Kathleen, ela foi sempre uma jovem que se dedicou ao reino, à obra. Uma menina de muita oração, uma menina que trabalhava com células, uma desbravadora. Quando ela foi para a Vila do Conde com meu pai, ela começou com 4 adolescentes lá, deixou a Vila do Conde com mais de 70 jovens. Então, realmente, uma guerreira de Deus. Quando ela faleceu, em junho de 2019, ela faleceu com câncer no estômago, que também foi para o pâncreas. Eu lembro que no velório dela, eu estava pregando no velório dela. Foi a única vez que eu pedi, Júnior, para pregar. Eu disse assim, eu quero ser o pregador da noite. Falei com o papai, eu disse, pai, hoje eu quero pregar. E quando eu estava o corpo dela lá, aproveitamos para tocar uns hinos de fogo, o pessoal não estava entendendo. E no momento da pregação, foi algo grande, porque foi um velório muito diferente, onde tiveram línguas estranhas, pessoas dando glória a Deus. Quem passava na frente do templo pensava que era um congresso que estava acontecendo ali, porque viram 16 vidas aceitando a Jesus. Foi mesmo. 16 vidas no velório. E quando eu olhei para o corpo da minha irmã, eu não vi apenas um corpo, mas eu vi um legado. Então, essa palavra legado ficou muito no meu coração, porque quando eu olhava para ela, eu dizia da seguinte forma: eu posso estar abrindo mão da minha irmã para o céu, mas eu não vou abrir mão do legado que ela tem deixado. E eu decidi, Júnior, eu vou carregar esse legado. Porque existem legados que passam de pais para filhos, mas existem legados que passam de filhos para pais. Larissa foi um exemplo disso. Quando eu tomei posse dessa palavra legado, e quando o pastor Samuel, em setembro de 2019, disse que nós seríamos o coordenador da Missão Jovens, eu disse, eu tenho o tema da Missão com os Jovens do próximo ano. Olha a loucura. E todo mundo, como você tem um tema, se o tema da igreja não aconteceu? Quando o tema da igreja saiu, meus filhos e meus netos têm a mesma fé que eu tenho, eu disse, está aqui legado. Esse é o tema da Missão com os Jovens. E foi muito forte, porque foi na época da pandemia, muita gente morrendo, muita gente falecendo. E quando eu comecei com o pessoal do teatro, Júnior, eu disse, eu quero um caixão em cima do púlpito. Todo mundo, pastor. O revolucionário, né? Pastor, um caixão. E como é que vai ficar as pessoas? Vai ser um desrespeito. Bora botar um túmulo. Eu disse, não, eu quero um caixão. Eles não estavam entendendo. Primeiro porque eu queria lembrar do dia que eu preguei no velório da minha irmã, com o corpo dela lá. E também uma estratégia, porque quem assistiu pela televisão, Júnior, passava o canal e via um caixão e um pregador em pé no lado de um caixão. O que está acontecendo? Quem morreu? Para assistir. Muitos traficantes, pessoas que estavam afastados dos caminhos do Senhor, foram em casa e disseram, pastor,
Eu aceitei a Jesus diante da televisão. Eu passei o canal, vi o Senhor lá diante de um caixão, aquela palavra falou no meu coração e hoje eu sou crente. Sou salvo em Jesus. Foi maravilhoso, maravilhoso. Que bênção. E esse ano já temos o tema, né? Tema resposta. Sei que é um tema também nascido, como todos os outros, por baixo de muita inspiração, de muito direcionamento de Deus. Conte um pouco como foi para fazer a escolha do tema resposta. Bom, a escolha do tema como eu digo, é sempre desafiador escolher o tema, porque você vai estar direcionando, não é só um evento em si, mas é a visão para a missão, jovem. O tema resposta, quando o pastor ali lançou o tema Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, nós percebemos que a Bíblia estava sendo muito falada. Bíblia. E eu lembro que muitos temas, os coordenadores enviando, só que não sabe quando não bate, não acerta aquele gol. É porque o senhor deve receber muita ideia, né? Muita Todo mundo ideia. deve estar mandando ideia. Muitas ideias. No entanto, como eu te disse, nós precisamos muito saber o que Deus tem para nós. E numa pregação, no centenário, um pastor, eu não recordo o nome dele, eu falei, Senhor, eu preciso do tema. E eu preciso do tema. Tá chegando o congresso e ele desceu do púlpito, não me conhecia, também não conhecia ele, me tocou e disse, jovem, a palavra do que você pediu a Deus é resposta. Eu disse, resposta? Aí piorou tudo, que eu disse, Senhor, eu estou precisando de uma resposta, Senhor. E o Senhor mesmo me dizer que é resposta, eu não estou entendendo. Quando eu retornei para casa, me veio um versículo na cabeça, procurei, e estava lá 1 Pedro 3,15. Santificai a Cristo no vosso coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer um que pedir razão na vossa esperança. Então o tema, ele nasceu aí. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Nós temos uma resposta. O mundo tem muitas dúvidas, muitas indagações, tem vida após morte, tem cura não sei para quê, quem eu sou, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Nós, como igreja, temos que estar preparados para responder. É por isso que é resposta. Nós temos uma resposta. Nós não somos a resposta, nós temos uma resposta. Nós sabemos qual é. É isso aí. Que bênção, pastor. E posicionamento, né, a palavra da vez, é o que inspirou, inclusive, o nascimento do nosso podcast. Então, diante disso, já inspirado pelo tema resposta, eu já lhe pergunto, a gente vive hoje numa sociedade cercada por ideologias. Certo. Ideologias anticristãs, antibíblicas, e a gente nem precisa convidar para dentro da nossa casa. Ela entra sozinha por meio da televisão, por meio da rádio, entra nas faculdades, onde o jovem cristão está ali assistindo aula, por meio de doutrinação. Nessa terra nós somos estrangeiros, certo. Nossa morada eterna é com Jesus, mas enquanto estamos aqui, estamos aí sujeitos a isso, a esses ataques, a esses tipos de ideologias que criticam a nossa fé, os nossos posicionamentos, o nosso pensamento. Então, como um jovem hoje deve responder diante disso, como um jovem cristão deve se posicionar hoje na sociedade, com a sua identidade de cristão, diante de tudo aquilo que vem acontecendo na nossa sociedade hoje? Júnior, há uma frase que eu não sei se ela é dessa mesma forma, mas a essência mesma, de um certo pensador, que ele disse: eu não me assusto com o barulho dos maus, mas eu me assusto com o silêncio dos bons. Jesus disse assim, Júnior: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não tem para onde fugir. A forma como o jovem cristão tem para se posicionar é trabalhando, é não se omitindo. Porque até quando alguém se omite, ele já se posicionou a ficar contra Cristo. É Jesus quem disse. Então não tem como nós falarmos assim: olha, mundo, eu não mexo contigo, tu não mexe comigo, tá tudo certo, eu vou pro céu. Não. Para muita coisa a gente pode escolher a roupa que vai usar, escolher o que nós vamos comer. Agora, se tratando de eternidade, Júnior, ou a gente é, ou a gente não é. Então, se o jovem cristão decide se omitir, ele já está declarando e se posicionando ficar contra Cristo. Então, a forma como o jovem cristão precisa se posicionar é, primeiro, declarando a sua fé. Realmente tem que falar, não tem que se omitir. Está numa roda de pessoas falando mal de crente, falando mal de Jesus, falando mal do cristianismo. Inclusive, vai ser até lançado agora aqui nesse podcast,
eu lembrei agora, eu preciso falar isso. Nós temos um trabalho, a região central faz muito isso, lá com o pastor Loleão, de preparação para o Enem, né? O Enem, para fazer o Enem, para entrar na faculdade. Agora nós estamos criando um novo projeto de preparar jovens para entrar na universidade. Então, vamos reunir pessoas aí muito influentes, professores. Por exemplo, Júnior, eu preciso falar isso aqui. Eu estive conversando com um certo pastor que ele está estudando em uma universidade aí, uma universidade do governo aí. Opa, pública, né? Uma universidade pública. O que acontece? Aí existem, por exemplo, temas, conferências dizendo, não, nós precisamos agregar porque temos que respeitar as religiões. Quando você percebe quem está dando as palestras, não tem um cristão. Não tem um cristão. Pelo contrário, existem gente de tudo quanto é tipo de pessoas se reúnem para falar mal do cristianismo. Então os nossos jovens estão sendo atacados por ideologias, ideias, construções de ideias que estão querendo desconstruir a Bíblia, falar que a Bíblia é antiga, ela passou. Então, percebe, Júnior, que os leões do Coliseu de antigamente não são mais leões materiais, mas são ideias que estão tentando disseminar a nossa geração. Então, a forma como temos para nos posicionar, Júnior, é realmente falando, pregando, vivendo, realmente manifestando a nossa fé. É realmente sendo sal da terra e luz do mundo. Tem que brilhar. Jesus disse, não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, não. Lâmpada, a ideia dela é que tem que estar por cima, porque tem que brilhar onde está todo mundo ali para iluminar a casa. Então, crente tem sim que aparecer. É verdade. A gente vê como a estratégia do mundo ela vai mudando, ela vai ficando mais audaciosa e mais silenciosa, né? Antigamente, a resposta era simples, violência, se perseguia o cristão. Quem era cristão era perseguido, era morto, era atacado. Hoje não, hoje eles tentam inspirar o cristão para as coisas do mundo. Eles tentam convencer por meio de ideologias, por meio de ideias, de que a Bíblia não é o caminho está aqui. O caminho é algo mais liberal, é algo mais tudo pode. Tentam até usar Jesus contra o próprio ensinamento de Jesus. Dizer, não, Jesus é amor, ele ama todo mundo, então se você faz coisa errada, ele te ama, mas calma. Ele abomina o pecado, ele é um pecador, mas ele abomina o pecado. Aí. Né? Então, essa conscientização é muito, muito importante no nosso posicionamento hoje em dia, né, pastor? É verdade. É aquela velha máxima, todo contexto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Então as pessoas pegam partes da Bíblia, usam a Bíblia como um cardápio. Na verdade, o próprio diabo fez isso em Mateus 4, quando ele foi lá com Jesus. Olha, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, te joga daqui, porque está escrito. Já pensou o próprio diabo querer usar a palavra contra o verbo encarnado, que era o próprio Cristo? Se o diabo, Júnior, que é o diabo, usou a Bíblia para tentar atacar o próprio Cristo, imagine a nossa geração. É por isso que, para se posicionar, temos que conhecer. Tem que ter o conhecimento, né, da palavra. A Bíblia mal interpretada pode levar alguém para o inferno. E isso é muito real. Muito forte. Muito forte. Então, é por isso que é a resposta. Nós temos a resposta. A Bíblia é a resposta. Ela aponta para Cristo. Amém, pastor. Glória a Deus por isso. Pastor, vamos entrar já num outro tema. Agradeço o seu posicionamento contundente quanto a isso. O senhor é contador. Certo. Né? Sou. Também trabalha ali diretamente na assessoria do pastor presidente da igreja, pastor Samuel Câmara. Certo. Também é o líder geral da missão de jovens. Também é um pastor. Como conciliar isso aí, pastor? Eu sei que o equilíbrio é importante. Eu sei que isso acontece com muitos jovens, que havia uma época ainda na minha juventude que eu fiquei muito empolgado com a igreja de uma forma que eu não queria fazer outra coisa. Não queria mais saber de estudar, não queria mais saber de nada, eu queria saber só de estar ali. Célula, eu também sou músico, ministério de louvor, intercessão, eu era líder da missão de intercessão na igreja, no momento. Queria saber só de estar ali. Só que a necessidade de ter um equilíbrio, né? E a igreja, pelo contrário, a Bíblia ela estimula a gente a crescer, a se aperfeiçoar em todas as formas. Então, como equilibrar isso daí? A vida com Deus, o ministério, com o estudo, a instrução secular, que é necessário, alguma gama de conhecimento secular, com a vida profissional. Como é que o senhor equilibra isso e que conselho o senhor dá para o jovem saber equilibrar essas coisas? Bom, primeiro a gente tem que saber quais são as nossas prioridades, né? Acredito que
quando temos muita coisa para fazer, precisamos primeiro saber quais são as nossas prioridades. Eu estive reunindo com o Alessandro Miranda, pastor Alessandro Miranda, e um dia perguntei para ele, como é que o senhor consegue equilibrar isso, pastor? Sentamos, tomamos um café, e hoje eu adotei esse método. Eu anoto quais são as prioridades da semana, o que tem acontecido, o que eu preciso realizar. Então, assim, eu preciso planejar minha semana. Na segunda eu vou fazer isso, aquilo. E no final do dia dá o sentimento de missão cumprida. E é possível equilibrar. É por isso que às vezes eu ouço alguém, não, pastor, não tem tempo para Deus. Irmão, não é que você não tem tempo, é que você não está se organizando. Então, tenho prioridade. Estou com hoje o pastor Samuel, por misericórdia de Deus. Pastor é alguém muito rápido. Ele é interessante como ele tem a força de um jovem de 18 anos de idade. Prova disso que fomos para Melgaço. Então, precisa haver muita organização na agenda. Eu não posso atropelar, porque além de estar assessorando o pastor, tenho que cuidar de algumas empresas que também prestam serviços. Então, existem prazos, enfim, folha de pagamento e tanto mais. E é por isso, Júnior, que eu te digo que é quase impossível liderar sozinho. Eu preciso de braços. Quando eu sei, por exemplo, que uma semana eu vou estar com a agenda cheia para cuidar das empresas, assessorar o pastor, seja atendendo alguém, seja acompanhando ele, eu já deixo delegado. A palavra delegar é muito importante, Júnior, porque às vezes as pessoas estão se matando, estão se esgotando por não entender o poder de delegar. O próprio Moisés, eu tenho que contar isso também aqui, aconteceu isso no legado, Júnior. Um dos desafios foi esse. Nós não tínhamos muita pessoa para trabalhar. E eu me peguei, Júnior, contando camisa para vender. Camisa. E eu suado. Meu Deus, eu tenho que correr para o Termo Central vender camisa porque é uma loucura. Quem trabalha com camisa, venda de camisa de congresso, meu irmão, é uma loucura. E eu suando, Júnior, suando e tomando café contando. Tomando café contando e o empresário ligando, Salomão, tem isso, tributos. Aí até que eu disse, Senhor, fala comigo, eu preciso sair daqui, mas fala comigo. E caiu naquele texto de Moisés, que Moisés tinha o poder, né? Tava com o cajado na mão, mais de 1 milhão de pessoas diante dele para ele julgar. E ele lá em pé, achando que ele fazia tudo sozinho. Quando o sogro dele apareceu, disse, você vai te matar, Moisés. Separa aí muitos homens, ensina esse povo, ensina as Sagradas Escrituras, mostra para eles. Aquilo que delega, Moisés. Delega, porque senão tu vai matar você e vai matar todo esse povo de cansaço. Eu aprendi, eu disse, bom, eu tenho que delegar o que eu preciso delegar. Agora, que é para eu fazer, eu também não posso terceirizar. Então, para equilibrar, tem que realmente se organizar, sentar e anotar. Importante, né? Não precisa largar a vida com Deus para estudar. Isso. Né? E não precisa também fazer o inverso, largar os estudos para poder dedicar um tempo para Deus. É sempre possível conciliar e equilibrar. Essa passagem, né, Deuteronômio capítulo 1. Sim. Né, quando Moisés fala, escolham homens valorosos, criteriosos para representarem cada tribo. É isso aí. Né, e essa palavra não tem nem a ver com o tema, mas ela é uma aula de democracia também, né? Ela nos ensina sobre política. Às vezes ele fala, a igreja não tem que se envolver com isso. Tá aí. Moisés foi quem ensinou democracia pra gente. Escolham homens valorosos, criteriosos para representar a cada tribo e delegar essa responsabilidade. É verdade, a gente precisa de pessoas que tenham princípios de Deus, que tenham padrões de Deus. Política tem muito a ver com influência. Sim. Nós já aprendemos isso. E por muito tempo, por exemplo, a política, o inimigo tomou posse dessa esfera por falta de conhecimento de muitos irmãos. Não, o crente não se envolve com política, meu irmão. Ninguém está dentro de uma bolha e todo mundo diga, meu Deus, o sangue de Jesus repreendo, glória a Deus, vamos, Senhor, traga paz, vamos pregar o evangelho, tudo bem, vamos pregar, vamos cumprir nosso papel como igreja. No entanto, a gente precisa de representantes que falem pela igreja. Já pensou se não tivesse a bancada evangélica, como estaria o nosso Brasil, Júnior? Já pensou se não tivesse pessoas ali para nos representar, ser a voz do povo, como nós estaríamos hoje? Então, quando o justo governa, o povo é abençoado. O povo prospera. Por quê? Porque nós temos os padrões de Deus. Então Moisés é puramente... O próprio Daniel era alguém que era um político nato. Entendeu? José, no Egito,
O homem fez a diferença no Egito depois de Faraó, era José. Se não fosse José com o Espírito de Deus, como é que ficaria o povo? Morreria de fome. Então Deus sim tem propósito na política. Nós temos que começar a declarar: a política sim é de Jesus. Crentes têm que entrar na política, que tem os padrões de Deus para nos representar. Com certeza. Bênção de Deus. Pastor, vamos entrar em um tópico aqui que eu sei que é muito relevante no meio da juventude. Certo. Que é a questão do namoro e do casamento. O senhor casou jovem, né? Já Jovem. casado, já constituiu uma família. E a gente sabe que muitos jovens têm aquela preocupação: quando é a hora certa de casar? Porque a pastora Ingrid, quando veio aqui, falou isso: hormônio não se converte. É verdade. Então, namorar 5, 10 anos, o jovem vai estar alheio a estar fornicando, a estar ali adiantando as coisas. E da mesma forma, não é bom que o jovem case sem ainda ter nem sequer maturidade para isso e nem sequer uma estrutura para poder coordenar, cuidar, juntamente com a sua esposa, de uma família. Então, como foi a sua experiência e que conselho o senhor dá, como o senhor enxerga essa questão? Qual é o momento certo para casar? E existe uma pessoa certa para cada um? Como é que eu sei? Deus, será que essa é a pessoa certa? Como foi a sua experiência e qual é o conselho que o senhor dá para os jovens aí que estão nos assistindo sobre isso? Bom, sobre o tempo de casar, eu dou um conselho para os jovens: primeiro, sejam independentes. Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de trabalhar, gente. Então, assim, primeiro, um momento certo de casar é, pelo menos, obreiro, varão. Eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, pode, está livre para isso, mas recai sobre o jovem, o homem, né? Pelo menos ser independente. Tem gente que, meu Deus, eu amo, eu quero casar, ai Jesus, porque eu preciso falar isso aqui, Júnior. Tem gente que quer casar só por conta do sexo. E não é isso. Sexo não é tudo. Quando você casa com os boletos para pagar mensalmente, com as despesas, com a comida. O obreiro não sabe nem contar o quilo do feijão hoje. Entendeu? Então, ao meu ver, o momento certo, primeiro, eu tenho que ser independente. Segundo, se eu quero tirar a moça da casa dos pais dela, eu preciso, no mínimo, dar a ela o mesmo padrão que ela vem recebendo dos pais. No mínimo. Então, casamento precisa ser um planejamento. Então, o problema aqui é que existem duas máximas. Se demora muito tempo, está propício a cair, né? Tem que ter muito cuidado, como a Ingrid falou. E, inclusive, na nossa vida não é o olho ungido que corre. Isso é fato. Esse negócio de dizer, não, porque eu sou santo de Deus e comigo não vai acontecer. É diferente. Se José correu, meu irmão, da mulher de Potifar, ele não tentou evangelizar ela, não. Ele verdade. Correu. Ele não disse, vem cá, moça, eu vou orar por ti agora, tá eu e tu, deixa. Não, ele correu. A Bíblia diz que o próprio Cristo em tudo foi tentado. Sim. Então, namorar muito tempo é bem complicado. Então, o homem e a mulher também precisam pensar: quanto tempo eu preciso namorar? Antes de eu começar a namorar, o namoro não é um test drive, Júnior. O namoro cristão, ele precisa ter um pensamento já olhando para o altar. Então eu não posso, eu só quero namorar porque eu quero passar do dia do namorado. Não, eu quero namorar porque eu quero casar, constituir uma família. Quando eu comecei a namorar a Marilyn, e no primeiro dia que eu pedi ao pai dela, inclusive ele é muito rígido, abraço pro meu sogro maravilhoso, e eu virei contador também para ganhar o sogro, se não sabe, ele é contador. Mas isso a gente deixa para um outro podcast, como ganhar o sogro. E eu disse para ele, eu tô pedindo a mão da sua filha em namoro, mas também quero casar com a sua filha. Ele tomou um susto, a pressão aumentou. Mas como eu disse, eu tô aqui para casar. Então, no nosso caso, meio da Marilyn, como foi? Eu lembro que o meu sogro disse assim, eu preciso que vocês estudem. No meu caso foi assim, eu quero ver você formado, e quero ver você formado. Aí tá liberado para casar. Estudei, fiz contabilidade, terminei os estudos, eu disse, irmão, a gente vai casar agora. Ele disse, não, agora tem que passar no CRC. Estudei e passei no CRC. Não, agora é a Marilyn, tem que terminar os estudos aí, passar no direito. Aí ela estudou, passou, vai casar agora. Não, agora ela tem que passar no OAB. Eu disse, meu Deus, onde é que vai chegar? Aí ela passou, e quando ele disse, não, agora eu falei, agora não, irmão. Agora nós vamos pro altar e nós vamos casar.
Casamos, graças a Deus. Graças a Deus, Júnior, temos uma vida estabilizada. E hoje eu vejo muitos jovens que se apressaram e hoje estão tendo dificuldade no casamento. Entendeu? Então, o conselho que eu deixo para a nossa juventude é: antes de você até começar a namorar, primeiro trabalhe, estude, tenha um pé de meia, como nós falamos bem uma linguagem bem rasgada, tenha um pé de meia, se prepare para isso. Casamento não é só festa. A festa todo mundo come e vai embora. O pós-casamento, meu irmão, é você, sua esposa, ninguém se mete, uma só carne. Então, vigiem para não cair. A Bíblia diz que quem está em pé, olhe para que não caia. Eu preciso falar isso até para dar o exemplo da minha própria cunhada. Júnior, eu já era pastor. A minha esposa, quando era namorada apenas, não é que ela deixou de ser namorada, permanece namorada, né, para sempre, mas nós não íamos nem para o shopping ou nem para a igreja sozinho. No nosso caso, quem ia com a gente? Minha cunhada, Williane. Sempre. Então era comum as pessoas olharem para mim e verem a cunhada. Então até por isso eu tinha que projetar. Se eu tenho que comprar um hambúrguer, eu tenho que pensar em 3, entendeu? 3. Mas enfim, mas é bênção, porque isso previne. Isso ajuda a tapar algumas brechas, entendeu? Eu sempre zelei muito por isso, com cuidado. A Bíblia diz que estamos cercados por uma grande número de testemunhas e a gente precisa realmente ter muito cuidado. Agora, a pessoa que vai casar, Deus te deu entendimento, sabedoria. Observe quem é a pessoa, pergunte ao pai da pessoa, a mãe, quem é o filho que ela tem. Porque o filho que ela é, vai ser exatamente a esposa que vai ser, tanto para o obreiro ou o marido para a esposa. Perfeito. Pastor, vamos entrar numa polêmica aqui, muito forte. Vamos lá. Dentro desse mesmo tópico. Tem muitos jovens, né, cristãos, estão ali dentro da igreja, servindo a Deus, que se apaixonam ali por uma pessoa, por uma moça, ou a moça por um rapaz, que é lá da faculdade e tal, que tem um outro entendimento em relação a Cristo, ou não acredita em Deus, ou tem uma outra fé completamente diferente. Aí, às vezes a pessoa pensa, não, mas eu vou me relacionar com essa pessoa, depois eu trago ela para Jesus, eu evangelizo, depois eu ganho ela para Cristo. Como é que o senhor vê essa questão do namoro entre pessoas que têm uma fé diferente? O que o senhor vê nessa questão? O senhor aconselha, o senhor acha que é válido, o senhor acha que não é? O senhor acha que tem que ter cuidado? Como o senhor vê essa questão? Namoro entre pessoas que têm fés diferentes. Bom, eu sou muito... Nesse caso, eu também sou muito 880. Eu não vejo o que é bom. A Bíblia fala muito sobre isso, que é julgo desigual. Então, só é você pensar, você acabou de casar com a obreira, ou a obreira com o obreiro, eu tenho o costume de chamar de obreiros, né? E você quer ir para um culto à noite no domingo. Amor, vamos para o culto à noite. Aí a obreira, não, hoje eu quero ir para a festa. E aí, como é que vai ser o cabo de guerra? Você precisa caminhar para ir para o céu. A Bíblia diz como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Então, quando uma pessoa vem com essa mentalidade, não, eu vou namorar, vou casar, depois eu ganho para Jesus, alto lá, o preço é muito alto. Até porque o Espírito Santo convence, né, do pecado, mas quem decide se quer Jesus ou não é a própria pessoa. Então, assim, Júnior, eu acredito que é julgo desigual, porque a pessoa vai escolher um açaí azedo, sem farinha, você pode escolher o açaí com farinha torradinha. Temos pessoas na igreja. O problema é que as pessoas querem buscar pessoas fora do curral das ovelhas, né? Tem ovelhas dentro da igreja, tem jovens maravilhosos. A pessoa só precisa respirar, observar, orar. Porque uma decisão que nós tomamos aqui, Júnior, no início, pode ser uma vida... posteriormente pode haver um reflexo muito complicado para a vida toda. Então, existem decisões que tomamos aqui que até que dá para voltar atrás, mas existem outras que é bem complicada. A luz não pode se misturar com as trevas. É verdade. E aquele pensamento, não, depois eu ganho ela para Cristo, não sabe se a outra pessoa do outro lado também não está pensando, não, depois eu trago ele para cá. Né? É verdade, eu já vi muitos exemplos de até amigos, até amigas também, que pensaram dessa forma. Mas o que aconteceu foi um efeito rebote. Exato. Foram para o mundo até hoje, estão no mundo e não conseguiram voltar. É por isso que eu não aconselho. A toda obreira,
Deus tem um príncipe para você. Aos irmãozinhos, Deus tem uma princesa para você, que também ame a Cristo, ame a Deus, que dê a mão para você e que vocês possam também ir juntos ao céu. Amém. Pastor, já caminhando ali para a reta final do nosso podcast, vamos chegar no momento posicione-se, onde eu lhe faço uma pergunta, onde jogo um tópico para o senhor se posicionar em relação a isso. E a pergunta de posicione-se de hoje é, com tanta modernidade, com tantas novas estratégias dentro da igreja, eu lhe pergunto, vale tudo por uma alma? Posicione-se sobre isso. É forte. Todos os meses nós temos um tema para a Missão com o Jovem, um tema central. Tivemos um tema recente, aproveitamos o tema de um filme, Até o Último Homem, aí colocamos Até o Último Jovem. Vale tudo por uma alma, só é nós olharmos como Cristo olharia. Jesus ele foi instigado pelos fariseus quando ele comia com os pecadores, estava à mesa com os pecadores. Então a religiosidade deles ficavam batendo contra Cristo, enquanto Cristo olhava para a alma, eles olhavam para a casca. Enquanto Cristo olhava para o pecador, eles se importavam com os dogmas. Então, só nós pensarmos, o que Jesus faria no meu lugar? Paulo diz da seguinte forma, me faço de louco para ganhar os loucos, me faço de incrédulo para ganhar os incrédulos. Não é que Paulo praticava o que eles faziam, mas ele se comportava de uma forma com que fizesse com que houvesse uma conexão entre ele e aquela alma que ele queria ganhar. Ele conseguia ganhar, trazer para Cristo. Então, se vale tudo por uma alma, vale tudo por uma alma sim, desde que eu não quebre os padrões de Deus e os padrões de Cristo na minha vida. Tem aquela velha história, não, eu tô indo bem ali no Vadião, né? Eu vou lá no Vadião porque eu vou evangelizar. E a pessoa vai lá no evangelismo, não tem maturidade para tratar com isso, em vez de ir pro Vadião para ganhar uma alma, o inferno já ganhou ele. Então vale tudo por uma alma, desde que eu tenha maturidade suficiente para isolar quem sou eu, quem é Cristo e quem é o mundo. Se o que eu vou fazer não vai implicar na minha vida com Deus, então sim, vale tudo por uma alma. Sim. E seguindo, né, os padrões bíblicos, as estratégias que a Bíblia nos ensina. Né? Jesus mesmo, ele ia junto daquelas pessoas que eram vistas como a escória da sociedade para trazer eles para Cristo. Então é um excelente posicionamento. Pastor, fizemos uma caixinha de perguntas ali no Instagram. Certo. Aí vamos ver aqui, vou abrir aqui, ver aqui as 3 primeiras perguntas que lhe mandaram. Aí o senhor responde aqui. E eu entrego aqui, eu falo o nome da pessoa que perguntou. Vamos ver aqui. Até mostrar, tá aqui, ó. As perguntas. Vamos lá. Clícia pergunta: o que você acha do cristão fazer tatuagem? Bom, todas as coisas me são lícitas, né, Forte? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É simples, eu respondo com uma outra pergunta. Quando você fizer uma tatuagem, se olha no espelho e faça a seguinte pergunta: Espírito Santo, eu estou te glorificando fazendo essa tatuagem? A Bíblia diz, Júnior, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando nós olhamos para pessoas que pregam um cristianismo, por exemplo, Deus se importa só com o meu coração e não com o meu corpo, é mentira. A Bíblia diz que no arrebatamento do nosso corpo será tomado também. Os que morreram em Cristo restarão primeiro, né? Fica só as roupas, né? Só as roupas. Então, é por isso que os ossos de José não ficaram no Egito. Foi para, né? É uma tipologia de Cristo. Então, ao meu ver, não edifica. Se não edifica, pode causar escândalo de alguma forma. Já pensou eu fizer uma tatuagem bem grande aqui no meu pescoço? Não, porque Deus entende. Ao meu ver, como eu te digo, eu sou 8,80. Paulo diz, se o comer carne escandaliza teu irmão, é melhor que não coma. Então, se não edifica, não tem porquê eu fazer uma tatuagem. Se fosse para ter tatuagem, acredito que eu nasceria já com uma. Tá certo. Pastor, Johnny perguntou, essa é mais tranquila. O que o senhor entende
sobre a unidade, qual a importância disso dentro da igreja. Tivemos um retiro em Unity Camp recentemente, né? E falamos muito sobre unidade. Bom, a unidade, gente, é muito importante porque foi algo dito pelo próprio Cristo na oração sacerdotal, João 17. Jesus na oração disse para Deus. Engraçado que ele poderia ter orado por muita coisa. Mas olha o que ele fala: Senhor, eu peço por esse que o Senhor me deu, os discípulos, mas por aqueles que ainda irão te ouvir, alcançar a salvação, para que eles sejam uns com os outros, como eu sou um com o Senhor. Então a Bíblia diz, Júnior, que Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O poder da unidade é uma coisa surreal, porque a unidade usada para o mal é algo poderoso mesmo. Torre de Babel, Deus desceu para ver Pai, Filho e Espírito Santo. Opa, vamos descer. Nós percebemos que o povo são um só. E não tem nada que vá fazer eles pararem. Lá vai, vamos confundir as línguas. Confundiu. Para você perceber que a unidade de Deus precisou descer. Agora imagina só uma igreja vivendo em unidade. Nós temos que compreender que nós estamos no mesmo espírito, num só corpo, numa só fé, numa mesma esperança, numa mesma vocação e participamos de um só corpo. A minha mão direita não briga com a minha esquerda. Elas nem falam com o meu pé dizendo: pé, olha, tu está por cima e tu está por baixo. E o pé dizendo: não, vocês estão em cima porque eu estou sustentando. Não. Eles trabalham de forma harmoniosa. Então, para a igreja, é necessário sim haver unidade. Que a unidade gera muita bênção para quem desfruta dela. Amém. E a palavra também nos ensina, né? Assim como o corpo é composto por vários membros, assim é o corpo de Cristo. É verdade. É composto por vários membros por cada um de nós. É verdade. É o corpo unificado. É toda a igreja junta que forma esse corpo de Cristo, né, pastor? Pastor, Camila pergunta: quais as expectativas para o próximo Congresso Brasileiro de Jovens? Gente, deixa eu respirar fundo aqui. O spoiler que eu posso dar do Congresso, gente, está a 1000 graus. Porque cada congresso ele tem aquela cereja do bolo. As expectativas são as melhores, mas logo adiantando que todos os congressos falamos sobre Jesus, glorificamos Ele. Mas esse congresso, nós entendemos que ele será puramente cristocêntrico. Para mim, isso já é a cereja do bolo do congresso. E nesse congresso nós estaremos falando do valor que a Bíblia tem, de como ela foi perseguida até chegar às nossas mãos. Quem vai estar ministrando é o pastor Frank Mendonça. Ele é pastor de jovens da Almadego, um dos grandes congressos de jovens do Brasil. E quando conversamos com todo mundo que vai participar, gente, todo mundo começa a chorar. Todo mundo começa a se emocionar, porque realmente é algo que vai tocar no âmago da igreja, que é naquilo que nós cremos. Então, a expectativa para o congresso, resposta será um congresso cristocêntrico, puramente cristocêntrico, esse negócio de, puramente Cristo. Não só isso, como estaremos supervalorizando mesmo a palavra de Deus nesse congresso. Bênção de Deus, pastor. E a gente já conhece um pouco da sua gestão, estive nos últimos congressos. O último congresso foi o Peregrinos. Né? Eu pude dizer que às vezes, por ser uma festa de jovem, a gente chega e espera que vai ver muito pulo, muita dança. Uhum. E às vezes nem tanto de quebrantamento, da espiritualidade. E foi o contrário. Né? Chegando lá, a gente vê que foi um congresso voltado realmente para adoração, para receber a Cristo, para rebuliço, para confrontamento, para quebra e reconstrução. Muita gente ali realmente sentindo a presença de Deus. Então, a gente já percebe que esse é o caminho que o Senhor tem direcionado a missão com os jovens. Já lhe parabenizo por isso. Amém. E, pastor, para finalizar, as perguntas sempre mandam a mesma pergunta, é a Suane. Conte uma história engraçada, interessante, cômica aí que o senhor já viveu ao longo do seu ministério, da sua vida. Bom, essa aqui eu preciso falar, mas depois eu vou me perdoar por isso, mas eu vou falar.
Quando eu tinha 10, 11 anos, Júnior, eu e meu irmão gostávamos muito de jogar Counter-Strike. Negócio de Sim. adolescente, CS 1.6 e tal. E tava numa época de... não sei se você recorda, de jovens serem mortos e jogados na mata, esses lugares assim. Carro Preto, não lembro, Sim. não sei se você lembra dessa época. Eu lembro que numa sexta-feira eu perguntei, eu e meu irmão perguntamos pro papai, pai, deixa a gente jogar Counter-Strike amanhã? Aí numa lan house, ele disse, não vai ninguém. Só que a gente tinha dado a palavra pro rapaz que a gente ia, a gente desobedeceu o papai nesse dia. Quando foi no outro dia de manhã cedo, corremos. Inclusive eu até contei isso, conto por aí quando eu vou pregar para filhos. E quando chegamos lá, perdemos, infelizmente perdemos lá o jogo. Quando retornamos, gente, chegou lá, do outro lado da rua, o papai estava num carro. Ele nos viu, ele parou o carro, saiu do carro, e meu irmão Lipe olhou para mim e disse, Júnior, a gente vai apanhar. E eu disse, eu sei. Eu disse, por que tu me trouxe para cá? Ele disse, vamos enfrentar agora o preço, né? Quando a gente atravessou o Júnior, hoje é engraçado, na hora não era. Quando a gente atravessou a rua, papai, vocês estavam para onde? Eu disse, bom pai, a gente estava bem ali. Bem ali aonde? Bem ali, pai. Bem ali aonde, Júnior? Aí o Lipe, a gente tava brincando, pai. Aí, Júnior, o Lipe era o mais novo, coitado. Quando a gente tentou correr, o papai pegou o primeiro Lipe. Pensa no carinho que o papai fez no Lipe. E foi uma graça, e quando eu saí correndo, eu só vi ele gritando, Júnior! Sabe aquela corda que as pessoas, o pai joga, que a gente não vê, mas jogou? E eu voltei também, e também tive que receber, né, a correção. Hoje eu acho muito graça com o Lipe, porque na época o Lipe sentou na diagonal do papai no carro atrás, e eu sentei atrás. Então pro papai corrigir o Lipe era mais fácil, para mim era mais tranquilo, né? Eu tinha que gritar mais. Aí quando a gente senta à mesa para começar, a gente fala, pai, na hora foi um desespero. Hoje a gente para achar graça. As pessoas não acreditam. Pastor, o senhor jogava CS? Pastor, aconteceu isso? Eu falei, gente, aconteceu. E para nós hoje é motivo de sorriso, porque a gente até fala pro papai, pai, muito obrigado pelaquela correção, porque eu li numa Bíblia, na NTLH, quando a Bíblia diz que uma surra, assim que diz, assim mesmo, em Provérbios, uma surra pode livrar a alma de um filho do inferno. Então, de seita, naquele dia nós fomos libertos, então, de qualquer sentimento. Hoje a gente ri, mas na hora realmente foi bem complicado mesmo. Pastor, para gente finalizar, nos conte o que vem por aí na Missão com Jovem, o que a gente pode aguardar, já ficar ansioso esperando. Bom, gente, tem um congresso, né? Tem um congresso, mas nós temos uma ação para fazer, e deixa eu logo falar aqui, nós vamos fazer um flash mob em um shopping. Eu só não posso dizer qual é o shopping, até para... Enfim, em um shopping nós colocaremos ali em média 3.000 jovens. Estarão lá, irão entrar. Todo mundo lá na praça de alimentação comendo maravilhosamente. Em determinado momento nós vamos levantar, vamos louvar a Jesus. Até brinquei com os coordenadores. Se pegarem o pastor Salomão Júnior e levarem preso, vocês continuam cantando lá, porque para prender 3.000 jovens é muito difícil. Mas estaremos declarando que Jesus é o Senhor e declarando o fim desse espírito de suicídio que vem matando muita gente. Então essa é uma das situações. E teremos o Eclésia também. O Eclésia é um projeto que nós colocamos o nome porque o termo Eclésia vem do termo latim, chamados para fora. Então vamos ter ação social, atendimento médico, jurídico, fisioterapeuta estará ali, enfim, todo e qualquer tipo de atendimento que você, massoterapeuta, enfim. Isso todo mundo da Missão com Jovens, que vão prestar esses serviços sociais, entrega de cestas básicas e fazemos uma grande cruzada evangelística. Bem, pastor, 1 hora passou voando, queria ali muito rápido agradecer muito obrigado, pela sua presença, foi uma bênção. Amém. Ter o senhor aqui com a gente, e vocês nos acompanhem toda quinta-feira às 20 horas, Instagram, Facebook e lá no canal Pode Posicione-se no YouTube. Deus te abençoe, Deus abençoe tua família. Sei que você foi muito edificado hoje pela vinda do pastor aqui. E posicione-se.